Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Cristian, estou aqui para dividir mais um texto com vocês do meu livro. Esse livro ele está em produção faz mais ou menos uns 2 anos e meio que eu escrevo esses textos e será um livro de crônicas. Então ali eu falo um pouco do desenvolvimento pessoal, um pouco de filosofia, um pouco de espiritualidade. Esse em questão, ele é um texto que fala sobre os nossos ciclos, que a gente percebe que existem ciclos na nossa vida, mas a nossa essência nunca muda. A nossa essência, o nosso caráter, a nossa linha de comportamento que a gente aprendeu lá na nossa tenra infância, ela tende a persistir até a nossa velhice. Isso pode ser visto de uma forma positiva ou negativa. A ideia desse texto é trazer um conhecimento sobre as partes de trevas da nossa personalidade, mas também as partes de alegria, as partes que a gente vê, que a gente é feliz em ser quem nós somos. Então eu gostaria de dividir esse texto com vocês. Somos um universo. Estrelas nascem, outras morrem. Algumas já mortas ainda projetam sua luz, viajando pelo espaço-tempo. Ali existem buracos negros, forças ocultas e destrutivas que sugam tudo ao seu alcance. Por mais infinito que sejamos, existem massas tão densas, tão pesadas, que nos mantêm presos à sua órbita. Não importa o quanto resistimos, ou quanto tentamos escapar, acabamos sempre voltando à sua órbita. Frias, densas, inabitáveis, essas forças estão lá, no centro, intocáveis, rindo de nossos esforços, caçoando de nossas tentativas de mudar, e no fim nos prendem, sempre nos roteiros repetidos. Isso, de certa forma, me angustia em ver que tudo se repete, e como o centro nunca muda, mas às vezes me alivia em saber o que está por vir. Em outras vezes, me perturba. Um pouco mais e enlouqueço, mas de pouco em pouco eu me acalmo. De pouco em pouco me acostumo e de pouco em pouco me aceito às margens deste ciclo vicioso chamado eu. Mas o que é esse objeto que nos prende em sua órbita? Seria um desejo? Seria uma carência? Será que realmente fazemos parte e somos parte desse ambiente que nos domina? Vivemos presos num circuito, um padrão repetido de emoções, ações e comportamentos. Criamos máscaras para nós mesmos e às vezes máscaras para os outros e seguimos em frente, sempre orbitando. Se olharmos com cuidado, vemos que os ambientes mudam, mas a essência continua a mesma. Vivemos suprindo algo, apenas para repetir aquele velho padrão já domesticado. Mas talvez o caminho seja outro. Talvez o segredo não esteja na fuga deste roteiro, mas no conhecimento. Conhecer a si mesmo, entender esta rota programada. Contemple não só a luz das estrelas, mas também a sombra dos buracos negros. Permita que cada parte da sua jornada, o positivo e o negativo, cumpram o seu propósito. Entenda, somos mais do que os nossos olhos podem ver e um pouco menos do que a nossa mente imagina. Nossos defeitos, quando domados, podem se tornar valorosos e nossas qualidades, quando bem medidas, podem evitar a armadilha de ilusões. No final, somos o que somos, perversos e amáveis, às vezes com os outros, mas em todos os dias, conosco mesmos. Então, esse texto, ele traz essa dualidade do nosso lado negativo e nosso lado positivo e como a gente tem que ir temperando isso dentro da nossa personalidade, temperando isso dentro da nossa vida, para que a gente não seja refém tanto desse circuito social, de pensamento, de emoções, como a gente seja um protagonista disso. A gente saiba como nós somos, por que agimos, de que forma agimos e dessa forma consciente a gente vá racionalizando as nossas emoções, a gente vá racionalizando os nossos comportamentos, ao ponto de quando a gente errar, a gente saber o porquê errou
e a gente conseguir corrigir aquilo o mais rápido possível. Então, é dessa forma que a gente vai chegar à cristalização dos nossos sonhos. É dessa forma de evolução e de aceitação própria que a gente vai conseguir enxergar o nosso reflexo com aceitação, o nosso reflexo com alegria, da gente se olhar e falar, poxa, vale a pena ser o Christian, vale a pena estar aqui em 2025, vivendo essa vida e esperando o futuro de uma forma alegre, de uma forma que aceitou já as suas dores, aceitou já as suas alegrias e está desenvolvendo isso com uma história de superação, uma história de alegria. E eu sempre fui muito sonhador e percebi que os meus sonhos começaram a se manifestar na realidade quando eu botei a mão na massa. Então, eu só consegui colocar a mão na massa quando eu me aceitei. Eu me aceitei os meus defeitos, eu conheci a minha personalidade, eu conheci até onde eu posso ir em cada área de trabalho, cada área emocional da minha vida, e com isso eu vou evoluindo. Com isso eu vou dando novos passos para aquele eu que está por vir, mas que já existe dentro de mim. Então, essa é a ideia que eu quero passar com esse texto, tá bom? Agradeço a vocês e até mais!